Fala galera, beleza? Estou aqui trazendo mais um vídeo para o canal. E bom galera, depois de um longo tempo sem trazer vídeos para o canal, acredito que esse vídeo aqui vai compensar, né? Como vocês podem ver o título aí, é uma excelente funcionalidade galera. Assim, quase que mágica, a gente conseguir fazer busca de imagens sem imagem galera, é isso mesmo. Utilizando apenas texto, com essa ferramenta incrível. Tem um inscrito que falou para mim sobre essa biblioteca. Eu tinha olhado meio por cima, só que eu tinha esquecido. E outro dia eu lembrei e pesquisei e encontrei, galera. Então essa ferramenta é muito incrível, que é o Find Text. A gente vai conseguir fazer busca de imagem através de texto, galera. E bem mais rápido que a própria funcionalidade Image Search do AutoHotkey. Bom, eu vou deixar o link na descrição, tá? Esse aqui vai estar como o link do tutorial. Que eu já li isso aqui, já peguei e resumi o básico na minha cabeça para trazer para vocês as funcionalidades que a gente vai utilizar, tá? E o que a gente vai utilizar aqui, vocês podem dar uma lida se quiser alguma coisa mais complexa. A gente vai utilizar esse aqui, ó, esse link para a biblioteca Find Text. Apesar do nome ser Find Text, né? Localizar, procurar texto, ele encontra imagem através de texto. A gente vai clicar nesse link aqui, que eu deixei na descrição do vídeo também. Vocês podem criar um arquivo AutoHotkey, selecionar aqui, copiar e colar, ou baixar. Vamos clicar aqui para baixar. Pode dar o nome que vocês quiserem. Eu vou colocar aqui o nome dele mesmo, Find Text. A gente vai deixar um na área de trabalho, tá? E outro a gente vai copiar. Galera, é importantíssimo esse passo, tá? E a gente vai pegar aqui, ó. No meu computador aqui de vocês, nos arquivos, vocês vão ver que nos documentos vai ter uma pasta chamada AutoHotkey. Quando vocês clicar aqui em documentos, vai ter uma pasta chamada aqui AutoHotkey, tá? Eu deixo aqui no jeito. Então, essa pasta, dentro dela, vai ter isso aqui se vocês tiverem baixado o editor, que eu ensino para vocês nos vídeos. E essa pasta principal, que é a lib, de library, que é a biblioteca. Aqui contém todas as bibliotecas que eu coloquei aqui para a gente utilizar. E vou mostrar futuramente um vídeo para vocês como vocês fazem a biblioteca de vocês, como utilizar. Vocês vão colar o Find Text aqui, eu já colei, tá? Então eu não preciso colar de novo. Vamos deixar aqui, certo? Bom, ele vai servir como uma biblioteca para a gente fazer nosso script e também ele em si é a própria ferramenta, a gente depende dele, então a gente tem que executar ele, certo? Então a gente vai executar aqui a ferramenta e daqui, galera, dessa ferramenta, o que a gente vai utilizar aqui? Primeiramente de tudo, vamos utilizar a opção Capture, que é para a gente capturar a imagem que a gente quer e vai transformar ela em texto. Aqui, como vamos lá, né? O que a gente vai fazer aqui? Vou utilizar nosso clássico exemplo que eu utilizei no primeiro vídeo de Image Search. Eu vou colocar para clicar em documentos, tá? Vou colocar aqui Capture. Vai trazer essa janelinha aqui. Essa janelinha vocês podem aumentar o tamanho, tá? Lembrando que ela vem desse tamanho, mas assim, galera, lembre-se que quando você quer fazer o print de alguma coisa para localizar, não se preocupa em que tem que ser, por exemplo, tem que pegar tudo aqui, ó, documentos, inteiro, pedaço. Não, pode ser, sempre deve ser o mínimo possível para a busca ser mais rápida ainda, tá? Então com as setinhas, ó, esquerda e direita a gente aumenta e diminui a largura, setinha para baixo e para cima a gente aumenta e diminui a altura. Eu vou pegar só esse pedacinho aqui, tá? Poderia pegar esse aqui? Sim, poderia, galera, mas é tamanho maior e só desnecessário, tá? E que o legal desse reconhecimento de imagem? Ele já clica automaticamente sempre no meio da imagem. Então se eu pegar esse aqui, ele vai clicar bem onde eu tô com o mouse aqui, ó. Na verdade é bem onde fica o mouse mesmo, tá? Ó, é exatamente onde está o mouse que ele vai clicar. Diferente do Image Search tradicional do AutoHotkey. Então eu vou fazer isso aqui. Você vai clicar com o botão direito do mouse uma vez. Depois você vai tirar o mouse de cima. E vai clicar com o botão direito de novo. Qualquer lugar, tá? Não tem problema. Vocês vão ver que ele vai trazer aqui pra gente a imagem em si, só que com os pixels aqui em zoom, tá? E o que a gente vai utilizar de ferramenta aqui principal? Primeiro, esses aqui, que parecem complicados, um monte de letra. A gente vai utilizar para cortar a imagem, deixar só o que a gente quer. Então eu vou tirar esses pedacinhos brancos. U é para cima, D é para baixo, L esquerda, R direita. Tá? Inclusive na ordem certinho. Primeiro, só a letra U, D, L e R. Ele vai cortar um pedacinho
Ó, da esquerda para cima, para a direita e para baixo. Eu vou dar um reset aqui, ó, para restaurar tudo. E o R3, vai cortar 3 de uma vez. Ah, se quer que corte mais rápido. É D3, mesma coisa, para baixo. L3, o 3, tá? Vou resetar aqui. E o menos R é caso você se arrependa, queira voltar um pouquinho só, cortei demais. Vou apertar o R para ele restaurar aqui, certo? Bom, a gente tem a opção também alto, só que para isso a gente precisa converter a imagem para preto e branco, que é o que o nosso programa maravilhoso faz. Ele converte para preto e branco, e esse preto e branco ele transforma em 0 e em underline, tracinho. Seria, vamos dizer assim, um binário, 0 e 1. Então, ó, se a gente clicar aqui, quer dizer, depois que vocês fizerem o corte, vocês vão vir aqui, ignora essas funções, tá? Essas opções. Se a gente clicar em algum pixel, ele também mostra as opções, mas ignora isso aqui, ignora. O que a gente vai utilizar aqui é a primeira opção, Gray. Vai apertar aqui nesse Gray to 2, certo? Clicou aqui, vai transformar tudo em preto e branco. E aí você pode utilizar a opção Alto, ó, se você quiser. Que na verdade aqui não está precisando, porque só tem branco em volta, tá? Então ele não vai reconhecer e cortar nada, tá? Só para vocês entenderem nesse caso aqui. Transformamos. Podemos colocar um comentário, um nome dessa imagem aqui, né? Sei lá, vou colocar aqui documento. Vou apertar OK. Vocês podem salvar a imagem se quiser, tá? Então vou clicar aqui, ó, em salvar. É assim, ó. Aí eu vou cortar de volta aqui, tá, galera? Eu tinha tirado aqui só para vocês terem uma noção. E lembrando, como eu falei para vocês, não precisa ser certinho, ó. Se eu cortei um pouco a mais, não tem problema. O importante vai ser a imagem aqui. Claro que aí eu não posso, no caso de uma imagem dessa, cortar e ficar só a parte do meio que é só quadrado. Pode ser que outras telas aqui vão ter essa mesma quantidade de pixel, tá? Então aí só para vocês entenderem esse caso. Então vamos lá, cortar certinho aqui. Só o necessário, ó. Beleza, vou apertar OK. Ele trouxe para cá em forma de desenho, em 0, que é o preto, e underline, tracinho, que é o branco. Aqui você pode fazer a mesma coisa, tá? Ó. Se você clicar aqui, ó, para cortar à esquerda, direita, para cima, para baixo, tá? E a gente tem a opção aqui de aumentar aquele quadradinho, no começo que eu falei para vocês que pode usar a setinha. Pode clicar, colocar uma hotkey, mas não precisa, que a gente vai criar nosso script à parte. Vamos usar ele só de base. Ele gera o código para a gente aqui embaixo, certo? Ó, que é o que a gente vai utilizar, vou explicar para vocês. E o teste, né? Vamos lá, vou clicar em teste, olha só o que vai acontecer. Ele apareceu uma mensagem aqui que encontrou, levou 31 milissegundos para encontrar, na posição 168202, que é mais ou menos aqui no meio. E resultado no nome do documento, vou apertar OK, e olha só que show, galera. Ele ainda destaca onde ele localizou, né? Bem legal, né? Bem rápido, né? Eficiente, 31 milissegundos. Bom, o que a gente pode fazer também de legal? Ele vem para o padrão comentado, essa opção aqui, ó, caso ele encontre, para clicar. Então ele está comentado. Eu vou descomentar aqui, ó. E vou colocar agora para testar, ó. Aí ele clicou, tá vendo que o mouse foi para lá, clicou e mostrou a mensagem aqui e destacou. Por padrão ele vem comentado, tá? Esse clique. Agora outra coisa legal. Suponha que vocês colocaram para localizar a imagem aqui, só que esse é um offset. Vocês querem que localize essa imagem só como base, mas na verdade vocês querem clicar aqui, ó. O que vocês vão fazer? Vão vir aqui no Get Offset. Vai selecionar onde vocês querem que clique. Pode utilizar aí a setinha, né? Para o tamanho onde vocês querem que clique. E vocês vão fazer a mesma coisa que eu fiz no começo. Clica com o botão direito uma vez, tira o mouse e clica de novo. E na hora de clicar, vocês vão ver que ele vai colocar um offset aqui, ó. Mais 148 menos 1. Então, ó, se eu colocar o teste aqui, vocês não vão saber. Só vai localizar aqui, né? Tá certo. Se eu tirar aqui, ó, para ele clicar, vocês vão ver que ele vai clicar lá no Sites. Tá vendo? Ele clicou aqui no Sites e destacou aqui, certo? É só uma base aqui para clicar aqui. Se eu quiser tirar de volta, eu posso deixar só o X e o Y como tá, né? E ele vai clicar no Documentos, beleza?
Bom, qual a outra opção interessante que a gente vai utilizar aqui? Vocês estão vendo aqui, deixa eu tirar o clique aqui. Ele leva em média aqui de 31 milissegundos. É rápido, galera, é muito rápido. Mas dá para deixar mais rápido ainda. Como? Ele está buscando na tela inteira e mais além. Caso vocês tenham 2 monitor, 3, 4, deixa o jeito que está aqui. Caso não, e vocês não vão utilizar nenhum outro computador, clica nessa opção Get Range. E vocês vão definir aonde está essa imagem, que a busca vai ser muito mais rápida, né? Ao invés de ele buscar na tela inteira. Então definir a busca aqui, ó. Vocês vão ver que ele já vai mudar. Vai ficar em esquema do Image Search, igualzinho. E se a gente colocar o teste agora, olha, deu 0 segundos, galera. Acho que é quase impossível, mas 0 segundos digamos que é impossível, né? Pelo menos 1 milissegundo ele vai levar, né? Ó, 16 milissegundos, tá vendo? De 30, ele foi para metade. E é isso. Vocês podem utilizar essa opção aqui, Copy, que ele já vai copiar direto aqui o código principal que a gente vai utilizar, que eu vou mostrar para vocês. Mas eu vou pegar o código inteiro, praticamente, para mostrar para vocês como funciona. Então, vou deixar aqui em texto. Pode fechar aqui, tá? Porque ele fica aqui, ó, na lupinha. Você pode clicar que ela vai abrir de volta. E vamos criar um script aqui. Eu vou colocar aqui o nome de teste mesmo. Vamos editar. Apagar isso aqui. E, galera, do que a gente tem aqui, que ele gerou? O que a gente vai utilizar? Eu vou pegar o começo até aqui e vou explicar para vocês. Vocês vão copiar só até aqui, tá? Tá vendo que depois que ele fala para você copiar, não sei o que? Isso aqui é o código, caso a pessoa não tenha, caso você não tenha aquele find text ali na biblioteca, que eu falei para vocês colarem na pasta. Aí vocês copiariam isso aqui, mas não precisa. Vai copiar só até aqui, certo? Copiou. Vou fechar aqui, ó. Vamos colar, tá? Daqui, o que vocês vão utilizar? Não vou utilizar essa linha para incluir a biblioteca, porque o AutoTik já conhece. Vocês estão utilizando uma função aqui que não é do AutoTik, mas ele já, como ele tem uma função, ele não localiza aqui pelo AutoTik, ele fala, bom, vou tentar localizar pela pasta minha de bibliotecas. Ele localiza, então não precisa. Para que serve essa opção aqui? É para fazer aquela contagem de quanto tempo ele levou para localizar a imagem. Certo? Então a gente pode tirar. A gente não quer mais aquela mensagem lá. Aqui é o texto seria a imagem, isso aqui é a imagem. O nome que a gente deu, aqui alguns parâmetros de cor, etc. E a imagem. O if, né? Caso ele encontre a imagem, o que ele vai fazer, que a gente pode comentar ou clicar, qualquer ação que vocês fizerem, galera. Achou a imagem, eu quero que clique, mas não nessa posição. Clique em outra posição. Quero que me envie um texto. Quero que faça qualquer coisa. Vai ser tudo dentro desse if. Isso aqui eu já vou explicar para vocês, vai ser útil. Por isso que está comentado. Isso aqui é a mensagem. A gente não precisa dar aquela mensagem falando quanto tempo levou. A gente só quer que clique ou faça alguma outra ação. E isso aqui é o destaque, tá, galera? Aquele destaquinho que ele faz o desenho em volta. Então eu vou reduzir aqui para vocês verem. Ó. Eu vou executar. Ó. Fez o destaque. Beleza. Isso aqui é interessante. Ó. Você vê que coloquei para executar, ele está falando como já estivesse executando. Você falou, mas não terminou o código? Então, galera, na teoria terminou, mas ele continua rodando. Por quê? Se a gente vir aqui em Open, vocês vão ver que o último código dele são coisas que nem tá ali. Porque ele está buscando a biblioteca. Aqui ele terminou de rodar, mas ele está rodando a biblioteca ainda. Então, para isso, não basta ele terminar aqui e nem return. A gente tem que colocar exit app. Para quando terminar de rodar aqui, ele finalizar a automação. Então, ó. Vou colocar para rodar. Saiu, ó. Exit code. Não tem nada rodando. Então, eu posso colocar qualquer hora que não vai ter problema que ele vai sair, tá vendo? Bom, sabendo disso, você pode tirar isso aqui. Você não vai usar isso aqui no seu dia a dia, vai deixar marcando onde encontrou. Só caso você queira, então você não precisa remover. Você pode comentar, aperta aí o Ctrl Q para comentar. Se você quiser descomentar, Ctrl Q de novo, beleza? Mas eu vou deixar aí marcado. A opção, como eu falei para vocês, vocês colocam o que vocês quiserem aqui para clicar. Lembra do offset lá, vocês podem colocar manualmente.
o valor, aonde você quer que ele clique, mais para a direita, mais para a esquerda. E galera, essas opções aqui, por que é interessante? Se eu tiver em outra aba aqui, e colocar para executar aqui. Executou e saiu. Não encontrou a imagem, não vai fazer nada. Como que eu faço? Que muitos de vocês vão utilizar. A gente utiliza a busca de imagem como? Fica buscando até encontrar a imagem. Fica esperando a imagem encontrar. Como a gente faz isso? Aqui mesmo, ele já fala pra gente um exemplo. Primeiro exemplo, esperar 3 segundos até a imagem aparecer. Vamos desconsiderar o 3, vamos deixar que está aqui, a gente vai colocar para sempre, né? Que é o que está aqui, ó, -1 embaixo. E o exemplo de baixo, esperar indefinitivamente, para sempre, até a imagem desaparecer. Notem que já é ao contrário, mas é bem interessante também. Então, podem ver que é o mesmo parâmetro. A gente não vai copiar aqui e colar, porque aqui está sem as medidas. Aqui é só um exemplo. Tá vendo? Daqui de cima é a mesma coisa. O que a gente precisa fazer para esperar para a imagem, até a imagem aparecer? Colocar aqui no x igual weight. Então vamos lá. X igual weight. E no y, a gente vai colocar quanto tempo a gente quer que espere a imagem aparecer. Aqui, 3 exemplos, 3 segundos. Se a gente quer que espere para sempre, a gente vai utilizar o exemplo de baixo, que é -1, esperar para sempre. Certo? Com isso, galera, eu vou dar o play, ele não vai ficar esperando. Tem encontrar a imagem. Encontrou a imagem, ó. Destacou, porque eu deixei para destacar, e vai clicar. Só que eu tirei o clique por enquanto, né? Aí, ao contrário, quer que espere a imagem desaparecer. Olha lá. Para a gente saber que acabou, né? Vou colocar aqui, né? Message box fim. Então, a gente vai colocar o weight 0 e vou deixar o -1 para esperar a imagem desaparecer. Então, eu vou dar o executar. Se eu dar o executar aqui, como a imagem não está aqui, ele vai aparecer fim, tá? Ele tem que estar visível, né? Então, ó, coloquei para executar. A imagem está aqui, ele está reconhecendo, então não desapareceu ainda. Quando ela desaparecer, né? Vou mudar de aba. Aí deu o fim, tá? Beleza, tá corretinho. Certo, galera? Esses são os dois principais exemplos. É bom vocês deixarem isso aqui. Isso aqui vocês podem apagar também. Toda vez que vocês gerarem o código, vocês vão encontrar aqui, ó. Apagou daqui? Não tem problema. Vocês copiam daqui o exemplo. E o de destaque também tá aqui, certo? Então isso aqui não é preocupação para vocês. Bom, galera, então, qual o próximo exemplo que eu vou dar para vocês? Aqui já está feito a busca de imagem de vocês. Como vocês querem fazer? Quero fazer mais de um tipo de busca de imagem. Bom, vocês vão utilizar aqui se vocês querem esperar a imagem ou não. Deixar sem, né? Caso vocês queiram deixar do jeito que estava. Não encontrou essa imagem? Localiza outra. Então, do jeito padrão. Né? Do jeito padrão. Procura essa imagem aqui, não encontrou? Busca outra imagem. Galera, vocês vão fazer a mesma coisa. Vai ter outro desse aqui, ó. Pode até deixar junto para não atrapalhar. Vocês não ficarem atrapalhados. E vai colocar embaixo. Então, localizou essa imagem, fez tal coisa. Se não localizar essa, tenta localizar essa aqui, vem para outra, né? Ou vocês podem fazer um else, na verdade, né? Esse aqui, ó, se ele localizar essa, ele vai buscar essa do mesmo jeito, certo? Então, o que vocês podem fazer? Suponha que essa aqui seja outra imagem, tá? Então, eu vou até simular de verdade. Ó, uma captura qualquer imagem aqui, ó. Vamos transformar ela aqui, ok? E vamos copiar aqui. Então, ó, essa aqui já é outra imagem. A imagem tem maior caracteres, essa aqui, né? Como vocês podem ver. Então, ó, procurou essa imagem aqui, não localizou? Pode colocar no else aqui, ó. Se localizar essa, localiza aqui, ó. Localiza essa. Dentro dessa condição, tá, galera? Procura essa, não encontrou, localiza essa. É diferente de a gente fazer, se não localizar, localizou essa, agora eu quero localizar outra, né? Então, vamos fazer um exemplozinho básico aqui, na prática. Clicamos em documentos, depois eu vou clicar em sites. Então, vamos lá, vamos fazer o do site aqui. Vamos capturar aqui, ó, do site, a gente coloca quadradinho minúsculo aqui, o menor possível. Ó, vou colocar aqui o Grade Tool. Ó, o alto, tá vendo o alto, ó? Que ele já corta automaticamente, que legal, ó. Ele já corta o necessário, vamos dizer assim. Aí, beleza, ó, copiei.
o necessário e vou colocar aqui embaixo. Ou seja, localizei a primeira imagem, depois que clicar na imagem do documento, ele vai clicar aqui agora. Então eu vou deixar aqui os dois. Ó. Claro que assim, galera, ele vai clicar numa velocidade da luz, né? Isso aí a gente não tem dúvida, né? Ó. Bem rápido, né? Clicou e depois clicou no outro. Quer colocar o tempo, galera? Vai ser a mesma coisa, tá? Então, bugou aqui, eu acho. Ah, bugou. Ó. Terminou essa ação? Ah, dá um sleep. Aí você vai usar os comandos normal. Espera 1 segundo e aí clica ali. Né? Então vamos lá. Tô na tela aqui, ó, de texto. Não sei por que ele tá bugando, tá, galera? O que tá acontecendo aqui? Ó, documentos, depois sites. Demorou um segundinho. Ah, e você quer escrever no sites ali, ó. Depois aqui, ó, clicou. Aí eu vou dar um tempinho aqui de 1 segundo e vou escrever alguma coisa. autohotkey.com, tá? Então, vamos lá. Ó, clicou aí, depois site, depois autohotkey.com, tá? Então aí é assim que vocês vão fazer a automação de vocês. E não tem truque, tá, galera? Não tem segredo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo tutorial. Se tiverem qualquer dúvida aí, sugestão, deixe nos comentários. Se inscreve, galera, deixe seu like. E é isso, galera. Fui e até mais.